que ele fala da realidade, da transcendência desta graça de Deus. O Edson vai estar testemunhando junto com a Rosângela. Eles vão estar falando desse Deus que é Deus vivo, que é Deus que age, que é Deus que se faz presente. Amém? Amém. Amém. Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que é uma alegria ter a Lívia aqui, apesar da Júlia estar viajando, já está passeando. E o meu filho, o Edinho, ele esteve hoje conosco, veio ontem aqui, mas ele era padrinho de casamento hoje, agora às 20 horas era o casamento. Então ele não pôde ficar, né, mas estivemos juntos ontem e hoje pela manhã. E a nossa história não é muito longa, sabe? É umas 2 horas dá pra gente contar. Mas é assim, nós nos mudamos para cá em 1998. Até então a Rosângela não... 91 foi em Paranaguá. 98 para cá. Curitiba em 98. Em junho de 98, quando o Brasil foi campeão. Tem como esquecer. Tem como esquecer. E nessa época a Rosângela não conhecia Jesus ainda, né? A gente estava numa situação assim, bastante delicada, e o tempo passou e a gente cresceu e passou a se posicionar no caminho de Deus, a participar da igreja, a vivenciar a igreja, né? A sentir alegria e prazer de estar com os irmãos em comunhão. E nós morávamos num apartamento muito bom, né? Grande, 3 quartos, a maioria de vocês aqui conhece e conheceu, só que nós até então éramos em 4, né? E a Rosângela e as 2 crianças, mas tinha a Raquel, que ainda moravam conosco. Né? Moravam conosco. E depois que eles já estavam para sair de casa, a Raquel se formando, o Edinho se formando, a gente pensou, escuta, o tempo está passando, a gente começa a ter dificuldade no joelho para subir escadas, né? Nós morávamos na cobertura, no 4º andar, e não tinha elevador. Né? Não tem elevador. Então eram 4 andares de escada várias vezes por dia. E aí a gente começou a pensar em sair dali e comprar um apartamento um pouco menos velho que nós morávamos, né? 10 anos de idade mais ou menos, para que a gente pudesse, né, se mudar e ter mais alegria, não digo no sentido, mas menos trabalho para poder subir, mais conforto. A palavra é essa, mais conforto. E começamos a procurar. E a gente via que não tinha condição. Era um apartamento, era um preço absurdo, a gente tinha dificuldade, não dava. E várias tentativas fizemos e ficamos calados por algum tempo. E aí começamos a orar a respeito. Né? Senhor, é nossa intenção, mas que seja feita a tua vontade, nós gostaríamos. Então começamos a colocar diante de Deus. Passou 1 ano, 2, 3. Né? Aí um belo dia eu fui lá na construtora Harvard falar com o Batista, ele é da administração da igreja, e eu, como coordenador do Ministério da Família, eu tinha que acertar com ele os detalhes sobre os recursos para um encontro que nós estávamos programando para fazer. Não lembro se era um encontro de casais ou um encontro de família. Como é que a gente ia fazer essa questão dos recursos financeiros. E o Batista, conversando comigo, eles estavam para lançar esse apartamento. Foi mais ou menos no início, no final do ano de 2008. Né? 2008. Final do ano de 2008. Aí o Batista falou assim, você não quer comprar um apartamento? Eu falei, Batista, eu estou louco para comprar um apartamento. Eu falei, então compra um apartamento, nós vamos lançar daqui a um mês, nós estamos lançando um apartamento. Eu falei, não, Batista, você não daria para o meu caminhãozinho, tá? Não dá, não tem condição, porque eu já tentei até um menos novo, né? E ele não conseguiu. E ele insistiu, e eu falei não. Na hora que eu estava saindo, ele pôs a mão no meu ombro e disse assim, ó, quando o cavalo passa airado, você não deixa de montar. Foi exatamente essa expressão que ele falou. Quando o cavalo passa airado, você não deixa de montar. Tá bom, Batista, é logo.
Esqueci o assunto e tal. Aí tinha uma construtora que lançou um prédio do lado onde nós morávamos, no edifício prédio, naquele parado, bem do lado do prédio, do apartamento onde morávamos. E era um tamanho bom e tal, a metragem. Eu falei, vamos lá ver o que é isso aí. Começamos a orar e fomos. E no lançamento, o pessoal estava fazendo até um desconto bom, nós fomos lá conversar com eles, pegamos o contrato e tal, para fazer uma proposta, trouxe para casa, e eu comecei a orar. E aí, de repente, abri eu não me lembro se foi lendo o cenáculo, de que maneira foi, eu sei que me veio a palavra assim, Provérbios 14, 20, alguma coisa assim, não me lembro o endereço agora. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas são caminhos, no final são caminhos de morte. Opa. E eu estava exatamente naquele momento pensando em assinar a proposta. Quando eu li essa palavra, eu falei com ela, ó, esquece. Não tinha paz, né? Para fazer, não estava sentindo paz. Aí eu falei, esquece, vamos deixar isso para lá. E abandonamos o projeto. Né? Depois eu tinha, dali acho que foi em fevereiro de 2009, né, eu fui lá conversar com o Batista também, no mesmo assunto. Lá veio o Batista com aquela história, ó, e daí? Mas nesse tempo, eu como funcionário público, havia muito tempo que a gente não tinha reajuste igual a inflação, era sempre menor. Então, estava para haver um reajuste bastante significativo que estava para sair no mês seguinte. Eu não sabia de quanto e nem a porcentagem nem o valor. Né? Mas eu sabia que ia ter alguma vantagem. E eu fui lá no Batista e pensando, me lembrei disso, ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um negócio para você. Eu falei, tá bom, Batista, vai, faz o que você está pensando em fazer. Ele falou, quanto você tem de poupança? Eu tinha uns recursos de poupança, não tenho tanto. Você me dá a poupança e eu vou... Aí ele fez a cálculo na maquininha, puxou a fita, arrancou a fita e me deu. Falou assim, você em 36 meses você me dá essa prestação. Eu não vi. Eu peguei, dobrei e pus no bolso. Eu não vi o valor. E fui da prestação. E fui para casa. Né? Eu falei, bom, se der para comprar, quando chegar na chave, eu vendo o apartamento e a gente pega um fogão e um colchão e muda depois. Se Deus quiser. Era essa a nossa intenção. É exatamente isso. É um fogão e colchão. Era exatamente isso que eu estou falando com você. Tudo bem. Aí eu cheguei em casa e entrei na internet, no Ciapnet, aparece uma previsão do contra-cheque do mês seguinte, bem no final do mês. E eu abri o contra-cheque, peguei o contra-cheque do mês anterior e o contra-cheque que iria sair, né, do dinheiro que iria vir, e vi a diferença. Com o aumento dava X. E eu tirei o papelzinho do bolso, abri, ele era o suficiente mais um pouco para pagar aquela prestação. A Rosana do meu lado, falei, bem, acho que é de Deus. É R$200 eu acho a mais que a prestação. Eu acho que é de Deus esse negócio aqui. Não, na hora eu falei pra você, é de Deus, pode fechar, eu acho que é de Deus. Aí nós... Aí em seguida nós ligamos pro Batista e falei, Batista, vamos fechar o negócio. Aí nós fomos lá. Aí o Batista, né, conversou com a gente e tal, eu me lembro que nós fizemos um contrato e uma alegria, Rosângela estava, foi assim, uma coisa tremenda. A gente sentia, né, assim, a mão de Deus, o amor de Deus, porque o sonho da Rosângela, agora conta você, qual que era? Ter um apartamento mais novo que eu tinha, né? Eu queria, mas eu pensava assim, mais novo, uns 10 anos mais novo. Mas Deus é tão bom que me deu uma planta. Eu falei, nossa, Deus é maravilhoso. A Ieda morava aqui do lado, ela falou assim, o Batista tem um terreno aqui, ele vai construir, você tem que comprar aqui para serem meus vizinhos. Eu falei, imagina, me terei com o nosso caminhão comprar um apartamento daí. E ela sempre falava isso. E acho que ela profetizou. E aí nós conversamos, eu assinei o contrato e tal, e estava saindo, o Batista falou, peraí, fechou a porta, tirou o telefone do gancho, vamos morar. Né? Aí ele muito sabiamente orou, agradeceu a Deus, né? Nós agradecemos, quase choramos juntos lá. E depois disso, a gente falou, bom, agora para pagar depois a gente vai ver o que pode fazer, né?
quando receber as chaves, né, financia, alguma coisa a gente vai fazer. Deus vai prover. E aí as coisas foram acontecendo, gente, assim, acontecendo, que quando nós mudamos, nós já estávamos com todos os eletrodomésticos novinhos, né? Os móveis, hot floor, piso aquecido, né? Era meu sonho. Colocar um piso aquecido. Os Só de móveis. foi a primeira coisa que eu comprei. E hoje, o apartamento é quitado. Imobiliário. Imobiliado. Que lindo. Então, gente, é uma coisa assim muito gostosa você se sentir honrado por Deus. Amém. Né? É muito gostoso, é muito bom isso. Agora, isso nos traz uma responsabilidade muito grande pelo seguinte: assim que nós começamos, depois de assinar o contrato, que nós começamos a convicção da mudança para cá, nós começamos a orar pela construtora, por cada funcionário aqui, por cada trabalhador aqui. Nós começamos a orar pelas pessoas que estariam morando neste lugar. Nós orávamos pela síndica ou síndico, que por sinal se encontra aqui, é uma irmã em Cristo, ela é da Primeira Igreja Batista, a Letícia, casada com o Renato, né? É uma alegria muito grande ter vocês aqui, poder compartilhar com vocês. E eu acho que Deus está trabalhando aqui. Ele nos coloca uma responsabilidade muito grande e testemunhar do que Deus tem feito nas nossas vidas. Né? Os porteiros, eu tenho 2 ou 3 porteiros lá que são irmãos em Cristo. Né? Um deles eu até oro com ele sempre, estou discipulando, estou ajudando, trocando livro com ele. Então, olha, é muito gostoso você ser usado e ter sido um instrumento de Deus. O que Deus fez conosco foi uma coisa maravilhosa. Você esqueceu de dizer que o apartamento foi quitado antes que precisasse vender o antigo. Não, quase, não chegou assim. Mas não precisou Não, o dinheiro precisou. da venda para quitar. Há muito além daquilo que a gente espera ou imagina. Vizinho do pastor, hein? Não, até a venda do outro apartamento foi muito engraçado, porque a gente botou 1 ano a venda. Mas não aparecia ninguém, vinha um, olhava, não gostava, Aí um dia, prestes para mudar para cá, eu falei, Senhor, é a hora, tem que vender. Daí chegou um casal. E tinham 4 apartamentos à venda no mesmo condomínio. Ah, no mesmo prédio nosso tinha 4 à venda. Aí eu falei, Senhor, chegou a hora. Eu falei isso. Aí dali uma semana veio um casal, olhou mal e mal o apartamento assim, fechou nelas. Deu o que a gente pediu justo, porque eu falei pro corretor que eu queria o que valia mesmo, eu não queria mais nem a menos. Pedisse o que realmente valia o apartamento. E o casal não discutiu, não fez contraproposta nenhuma e nós vendemos, né? Uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar também é o seguinte, é que quando você se dispõe a não ter ganância em nada, a não ter que querer ganhar as coisas, né? As coisas fluem, Deus honra. Porque o De Anjos, o Oswaldo De Anjos, que era da nossa igreja, ele era da imobiliária, né? Aí eu pedi para ele assim, ele falou, quanto é que você quer no apartamento? Eu falei, eu não sei quanto vale, você pode avaliar para mim? Ele falou, avaliou em tanto. Aí ele falou, você vai pedir quanto a mais? Eu falei, não, é esse o valor que você vai levar? Então é esse o valor que eu vou pedir. Né? E as coisas aconteceram. Glória a Deus, porque nós estamos nos sentindo muito bem, nós estamos assim, amando esse lugar, é um lugar de Deus, a gente tem se colocado, a gente tem enfrentado lutas, né? Tem enfrentado lutas, porque a gente está se dispondo, né, a ser usado por Deus aqui. Né? E já temos frutos aí. Amém. Graças a Deus. Ali, ó, o fruto. Já trouxe amiga, aquele amiga de infância. A amiga dela é amiga de infância. E hoje também a gente estava aqui arrumando o salão, daí o zelador, o seu Jorge, que é uma simpatia de pessoa, muito querido, e ele ficou emocionado. Ele falou assim, vai ser um culto, né? Eu falei, vai ser um culto de ação de graça. E ele se emocionou, ele falou assim, ore por mim, ore pelos porteiros. Então depois eu quero até que o pastor ore pelos porteiros, né, que eles pediram. E eles acham que eu ia ser pastor. Eles Eles têm uma convicção espiritual.
se Deus quiser, né? E a gente tem uma gratidão muito grande por pessoas também, né? A dona Helena é uma pessoa que sempre orou pela gente, a gente sempre, né, teve o apoio dela nas orações, né? O Rodani, a Marta, a missionária, tem os batistas, né? Sempre oramos, louvamos a Deus por sua vida. Sempre oramos. E uma segunda coisa que nós queríamos compartilhar, se a minha filha permite, é a mão de Deus também sobre a vida da minha filha e do Eduardo. A história da contratação dela foram 4 anos de oração, né? E quando ela já não tinha mais esperança nenhuma, Deus falou comigo, ó, abre lá que está sendo chamada. Né? Depois de 4 anos de oração, ela fez um concurso, a maioria das pessoas já conhece a história, mas eu vou fazer um resuminho. Ela fez um concurso do Estado, tá, fisioterapeuta, eram 427 candidatos para uma vaga, ela tirou a segunda nota. Né? Mas por questão dela era solteira e nova, recém-formada, então pela classificação ela não conseguiu ficar, eram 3 vagas, né? Aí ela ficou na 5ª vaga. Mas com a expectativa, né, de ser chamada. E aí ora. Jejuamos 1 ano, toda terça-feira, eu, ele e ela. Durante 1 ano jejuando e orando para que ela fosse chamada, né? Aí quando estava para vencer o concurso, uma semana antes, né? Um mês antes, para vencer o concurso. 4 anos depois, né? Eu senti, 4 anos, eu senti assim no coração. Eu, de vez em quando, entrava na internet para ver, né, se havia sido chamado. Aí eu fui tocado pelo Espírito Santo, abre lá e abri com a convicção de que estava lá o nome dela, ela foi chamada para contratar. Aí foram mais 4 anos orando, 5 anos orando para que ela saísse da Lavra para ser transferida aqui para Curitiba. É que ela fez o concurso para Curitiba, mas eles mandaram ela para lá. E daí ela falou, mãe, eu queria trabalhar em Curitiba, foi para aqui que eu fiz o concurso. E uma coisa muito interessante é que Deus, a honra tem que ser para Ele, é só dele, Ele não compartilha a honra dele. Então, nós, durante esse período da transferência dela, às vezes a gente pedia para o vereador, ou lembrava do deputado, ou do político, né? Muitas vezes sempre. E em todas as ocasiões, nenhum deles resolveu absolutamente nada. Nem a Fernanda Rich. Nem a Fernanda. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a orar no seguinte sentido: Senhor, eu não vou falar mais para ninguém. Está na sua mão, que a tua vontade seja feita. E eu parei de mexer com qualquer tipo de ação que fosse da minha ideia, eu sei lá o que, né? E comecei a orar só para que Deus fizesse a vontade dele, mas que o desejo do nosso coração é que ela viesse. Aí um dia Deus falou comigo assim, a minha glória eu não reparto com ninguém. Então eu entendi que ia ser Ele que ia fazer no tempo dele. E eu fiquei tranquila, sossegada. E nesse tempo tinham 2 pessoas que todas, por muitas vezes, cada político pedia que ela solicitasse a transferência e queria e passasse todo o processo. Ela fez N processo. Aí as 2 pessoas que negavam, né, diziam que ela não podia sair de lá, as 2 pessoas. Uma delas é que foi quem chamou ela para fazer a transferência dela. Quem a gente menos esperava, quem a gente menos imaginava que fosse fazer, foi quem realmente fez. Eu falei, Senhor, é só o Senhor. É Deus purinho nesse negócio. Deus purinho. Graças a Deus. Então, gente, é um motivo de muito louvor, de alegria. Faz 10 dias que ela está trabalhando aqui, né? E daí eles imaginavam que ela ia para o Hospital do Trabalhador e colocaram ela na Secretaria da Saúde. Ela está lá, eu tenho orado para Deus usá-la, né? Para ser instrumento na mão de Deus, então eu creio que tem um propósito nisso tudo. Mais para frente a gente vai ver com certeza. Ela está trabalhando com a Lucimar, esposa do Então, Barbosa. isso que eu ia contar, que na verdade quem negava o meu pedido e daí político nenhum conseguia dizer que queria, era o diretor lá do hospital. Só que o companheiro dele, o diretor geral, e tinha o diretor administrativo, e o diretor administrativo é batista. Mas ele é um batista meio esquisito. Porque ele é meio duro naquela. Mas aí um dia eu sabia que eu ia ter que falar com eles.
porque se eles não aceitassem, eu não ia conseguir, porque até a Fernanda Rich tinha tentado e não tinha conseguido. Eu falei, então ninguém mais consegue, se a primeira dama não consegue. E aí um dia eu pensei, eu cheguei no hospital e falei assim, Deus, eu preciso de uma oportunidade de falar com esse homem. Só que no hospital ninguém consegue conversar com ele, porque ele é um homem muito duro mesmo. E aí um dia eu tava conversando lá num setor e ele entrou e começou a puxar papo comigo e falou do filho e todo animado e todo simpático. Eu falei, mas ele não é assim, acho que é a hora, né? Aí puxei ele num canto lá e falei, ó, preciso e tal, tô tentando há tanto tempo, expus toda a situação. Aí ele falou assim pra mim, então faz teu pedido que eu vou assinar. E assinou. Glória a Deus. E aí eu cheguei na secretaria brava, porque eu não queria ir pra lá, né? Não tinha pedido pra ir pra lá, foi uma surpresa muito grande. Cheguei brava lá, o pessoal do setor que eu tô trabalhando não sabia que eu ia pra lá, era uma decisão da diretoria da secretaria. Mas aí a Lucimar chegou lá e falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, também não sei, me mandaram pra cá e vou descobrir. Ela falou assim, tomara que você venha trabalhar comigo.